Olá pessoal, tudo bem? Então hoje, como já combinado, nós iremos trabalhar as características, vamos trabalhar um pouquinho do que vem a ser os anúncios publicitários, tá certo? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu preciso é definir o que é um anúncio publicitário, tá bom? Então a professora colocou lá para vocês assim, ó. O gênero textual anúncio publicitário pertence à ordem do argumentar e geralmente, dependendo do veículo de comunicação, usa a linguagem verbal e a linguagem não verbal como recursos básicos de persuasão. Então, o que eu quis dizer quando eu falei que o anúncio publicitário, ele pertence à ordem de argumentar, quer dizer, ele vai usar de argumentos, de recursos para convencer o receptor, quer dizer, aquela pessoa que vai ter contato com o texto, então ele vai usar de argumentos para convencer aquela pessoa a adquirir um produto, a mudar o seu comportamento, que é o que a gente fala aí, que são recursos de persuasão, quer dizer, recursos de convencimento, tá certo? Bom, então essa daí é a nossa primeira característica, tá bom? Depois, outra característica do gênero, né, que a professora colocou aí para vocês, quanto à estrutura, tá bom? Então, a gente tem aí os elementos verbais. O que são os elementos verbais? São os elementos que eu vou usar das palavras. Então, nos elementos verbais, eu sempre terei no meu anúncio publicitário um título, o corpo do texto e o slogan. O que é o slogan? É aquela frase que chama a atenção, né, do receptor, né, da pessoa que está recebendo aquele anúncio. Então é aquela frase que, além de chamar a atenção do receptor, é aquela frase característica da marca. É uma frase que toda vez que você ouvi-la, que você ler aquela frase, você vai falar: isso daqui é da marca tal, isso daqui é do produto tal. Então, assim, é algo que vai ser específico daquele produto. E outra característica, que é aí os elementos não verbais, que são as imagens. Então, o anúncio publicitário, ele pode ser feito só de texto, de linguagem verbal? Pode, mas o mais comum é eu colocar, junto com a linguagem verbal, a linguagem não verbal, que são o quê? São as imagens. Tá? Muitas vezes a imagem do produto, ou então a imagem de alguma pessoa que, ao usar, ao adquirir aquele produto, né, ela mudou, então ela está mais feliz, ela está mais bonita e assim por diante. Bom, quanto à questão da parte estética ali, da parte linguística do meu texto, tá? Então, na questão linguística minha, o que eu vou usar, né, na hora que eu vou escrever o meu texto ali, o que eu preciso ter para eu convencer o meu leitor, porque não basta simplesmente eu fazer um texto anunciando um produto, tá? Existem alguns mecanismos próprios que eu uso para ter essa atenção do meu receptor, para ele poder se sentir aí com vontade, com desejo de ter aí, de adquirir aquilo que está sendo anunciado. Então, primeira coisa, eu vou usar da linguagem persuasiva. Lembra no vídeo anterior que a professora comentou a respeito das funções da linguagem? Principalmente a gente tratou da função conativa e também conhecida como função apelativa, que ela é usada justamente nos anúncios publicitários, porque qual é essa função? Ela tem a função de convencer alguém de alguma coisa, convencer a pessoa a mudar de comportamento, a convencer a pessoa a adquirir algum produto. Então, é quando a gente usa aí a função apelativa, conativa, tá? Outra coisa que a gente tem que pensar bem na hora que nós formos escrever o nosso anúncio publicitário. O nível da linguagem tem que estar de acordo com o público que eu desejo atingir. Então, por exemplo, se eu vou anunciar um brinquedo, a minha linguagem ela deve estar o quê? Adequada ao público infantil. Se eu vou anunciar um produto que é para homens,
a minha linguagem, aquilo que eu estou demonstrando ali, deve estar relacionado ao público masculino. Se for para o público feminino, mesma coisa, deve estar adequada ao público feminino. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com relação à linguagem. A linguagem, ela deve estar adequada àquele público que eu estou direcionando o meu produto, tá bom? Depois, verbos, geralmente no imperativo ou no presente do indicativo. Então, a gente já viu isso no vídeo anterior, quando eu uso o modo imperativo. Quando que eu vou usar o modo imperativo? Toda vez que eu estou dando uma ordem, fazendo um pedido, dando uma sugestão, dando um conselho, né? Então, todas as vezes que eu preciso fazer uma dessas ações, eu vou usar o verbo no modo imperativo. E também eu posso encontrar no anúncio publicitário o uso do modo indicativo, que é aquilo que indica uma certeza, né? Então, por exemplo, a minha frase venha conhecer a nossa loja, né? Então, eu estou usando o que? O modo imperativo. Aí, quando eu falo assim, você está feliz, venha nos visitar, né? Então, eu estou usando o quê? Você está feliz, eu estou usando o modo indicativo, então eu estou dando uma indicação de algo que está certo, está concreto, é algo certo que está acontecendo. Então é muito comum eu usar esses dois verbos. Claro que o verbo no modo imperativo, ele tem predominância nos anúncios publicitários. Por quê? Porque a intenção do anúncio publicitário é fazer você adquirir algum produto ou ter uma mudança de comportamento. E são esses verbos que vão te ajudar. Tá? Depois, recursos como as figuras de linguagem, que nós já vimos também, nós tínhamos visto isso em sala de aula, né? Então, os recursos aí como as figuras de linguagem, ambiguidade, trocadilhos, provérbios, né? Neologismos. Então, são recursos que eu vou usar também para compor o meu anúncio, para chamar a atenção. Né? As figuras de linguagem que são muito utilizadas, né? Metáfora, comparação é muito utilizada. Ambiguidade, o que é ambiguidade? É eu criar uma frase que ela dá aí duplos sentidos, tá? E aí a professora colocou exemplos aí de alguns slogans conhecidos, né? Então tá lá, da Hellmann's, a verdadeira maionese, Tim, viver sem fronteiras, é o slogan. Então, todo comercial dessas marcas irá aparecer esse slogan, seja no início do comercial, durante ou no final vai aparecer. Então, da marca Bombril, 1001 utilidades. Tomou Doril, a dor sumiu. Viva o lado Coca-Cola da vida. Omo, porque se sujar, faz bem. Então, são slogans que essas marcas, elas vão trazer em todos os comerciais dela. Então, ela traz no comercial, ela traz no anúncio impresso, ela traz nas embalagens. Então, é o slogan da marca. Depois a gente tem aí os objetivos. Então, qual é o objetivo de um anúncio publicitário? Tá bom? Então, a gente tem aí, primeira coisa, ele tem que despertar a atenção do receptor, né? Daquele que está recebendo a mensagem. Ele tem que suscitar o interesse, ele tem que provocar o desejo, ele tem que permitir a memorização e tem que desencadear a ação. Então, o que acontece? Eu vou vender um produto, tá? Eu sou dona, eu quero de uma concessionária, eu quero anunciar os meus carros. Então, eu vou criar um anúncio publicitário que na hora que eu entregar pro meu receptor, eu entregar para as pessoas da rua, aquela composição já chame a atenção para eu ler, para a pessoa ler. Porque não adianta eu produzir e entregar para a pessoa e a pessoa amassar. Ou então eu fazer na televisão, uma propaganda na televisão, e na hora que começar a pessoa desligar a televisão, ou ir lá tomar uma água, porque ela não quer ver aquele comercial, tá? Então, primeira coisa, no meu anúncio publicitário, eu preciso despertar a atenção, tá? Eu tenho que ser chamativo para despertar a atenção. Depois, chamei a atenção, eu tenho que olhar. Eu olhei, tem que suscitar o meu interesse. Opa, nossa, legal, eu vou ler. Então, a pessoa tem que ler. Isso é suscitar o interesse dela em ler, tá? Bom, eu li... Na hora que eu acabei de olhar, toda aquela composição tem que me provocar o quê? O desejo. Nossa, olha que seria legal se eu tivesse um desse, hein? Nossa, imagina eu desfilando aí na cidade com um carrão desse. Então, despertou meu desejo, tá? Depois, ele tem que permitir minha memorização. O que significa isso? Cada hora que eu entrar no meu carro, né? Poxa, nossa, bem que eu poderia ter um daquele do anúncio.
Então, toda hora eu vou estar lembrando daquele anúncio do carro que eu vi. Até o momento que vai fazer o quê? Desencadear a minha ação, que é eu ir adquirir o produto. Claro que nem sempre a gente adquire todos os produtos que a gente vê nos anúncios publicitários, certo? Mas o objetivo do anúncio publicitário é justamente esse. Bom, a linguagem. Então, a gente já falou um pouquinho lá atrás, né? Aqui a gente vai fazer um apanhado geral. Então, a linguagem. Quando falamos de linguagem da publicidade, é uma linguagem de massas, que deve ser direta e acessível. Então, o que significa isso? Eu não estou fazendo um anúncio para uma pessoa, é para uma massa, quer dizer, é para todos, né? Então, a minha linguagem tem que ser acessível. Não adianta eu fazer uma linguagem totalmente rebuscada, que a pessoa que não tem muito conhecimento não vai entender. E também não adianta fazer uma coisa muito simplesinha, muito sem graça, que também as outras pessoas não vão ter interesse, tá? Então, por isso os textos publicitários, eles usam uma linguagem simples, de fácil entendimento. Essa linguagem simples não é aquela linguagem sem conteúdo, é simples, porém com conteúdo, de fácil entendimento, tá? No rádio e na televisão, a oralidade é uma característica importante. Em jornais, em revistas e na internet, a linguagem é mais formal. Então, significa o quê? Um anúncio publicitário para o rádio e para a televisão, a linguagem é mais descontraída, né? Por quê? Porque além da fala, você está vendo gestual, né? Na televisão, você está vendo gestual, no rádio, você está vendo a entonação da voz. Então, ela não precisa de muitos detalhes. Já na impressa, aí a gente tem que usar a linguagem formal mais bonitinha, a gente não pode ter erros, de maneira alguma, tá? Depois, para conquistar o consumidor, o texto publicitário apela para o desejo e a fantasia das pessoas. A linguagem da publicidade usa ambiguidades, omite, exagera, brinca, usa metáforas e expressões de duplo sentido. Então, o que significa isso? Ele tem que mexer com a minha imaginação. Então, para ele mexer com a minha imaginação, ele vai ter que usar vários recursos, né? Então, a gente vê assim, é muito comum em alguns comerciais, se é produto de beleza, eles usarem assim, mulheres muito bonitas, né? Por quê? Porque vai fazer com que a pessoa adquira, né? Quero ficar tão bela quanto a modelo do comercial, né? Comerciais de carro é muito comum eles usarem imagens de pessoas bem-sucedidas. Por quê? Isso vai mexer com o seu desejo, com a sua fantasia. Quem não tem desejo de ser uma pessoa muito bem-sucedida? Tá certo? Então, esses são os recursos aí, alguns recursos usados na linguagem aí publicitária. Bom, qual seria a estrutura de um anúncio publicitário? Não existe uma estética única, existe uma estrutura. Então, a estrutura do meu anúncio publicitário, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter o título, ele tem que ter a imagem do produto que ele está anunciando. Muitas vezes ele vai trazer, lógico, o logotipo da empresa que está anunciando o produto. Ele vai trazer um texto de argumentação. O que seria esse texto de argumentação? O texto de argumentação são os benefícios que aquele produto traz. Porque adianta ele lançar lá a fotografia do produto, o nome, mas para que serve isso? Então, o texto de argumentação, ele é necessário, porque ele vai trazer, vai explicar quais são os benefícios de você adquirir aquele produto. E por último, o slogan, que é aquilo que a gente já falou, é aquela frase que chama a atenção do público para a marca, para aquele produto. Então, essa é a estrutura básica: título, imagem, logotipo da marca, texto de argumentação e o slogan, tá certo? Então, eu espero que vocês aí tenham entendido. Esse foi nosso primeiro vídeo sobre anúncio publicitário. Depois, nos próximos, a gente vai estar analisando cada um dos itens, né? Adentrando aí cada um dos pontos que compõem um anúncio publicitário, tá certo? Então, por hoje é só. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.